Plenário virtual do TCE Ceará completa 2 anos de julgamentos em ambiente eletrônico. Inscrições para o selo TCE Ceará Sustentável seguem até o dia 12 de novembro. Na entrevista da semana, o tema é a participação da sociedade no processo de criação de leis. Instituto Plácido Castelo inscreve para a última turma 2021 do programa Agente de Controle. E outros destaques essa semana no TCE Ceará, aqui no Acontece TV. Olá! O plenário virtual do TCE Ceará está completando neste mês de novembro 2 anos de julgamentos em ambiente eletrônico. A plataforma garante celeridade e transparência à análise dos processos julgados nas sessões do Pleno e das câmaras. Inovação, transparência e efetividade são alguns dos valores que representam o TCE Ceará. Acompanhando o processo de transformação digital, o órgão amplia o uso de ferramentas cada vez mais tecnológicas e avançadas com o intuito de orientar e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos de maneira mais célere e ética. Para alcançar esse objetivo, há 2 anos o Tribunal conta com o Plenário Virtual, plataforma online criada para o julgamento das contas públicas estaduais e dos 184 municípios cearenses. Um dos avanços relacionados à ferramenta é a criação do Comitê Gestor do Plenário Virtual, responsável por coordenar a manutenção e as melhorias da plataforma. O comitê possui como principais das suas competências a adequação do sistema aos procedimentos, às inovações, aos normativos do Tribunal de Contas. Ele promove treinamentos quando necessários, recebe dos diversos setores as demandas, as consolida, analisa, coloca numa ordem de prioridade para ser conciliada e alinhada com a STI. Se aprovadas, a STI nos devolve para que sejam feitos os testes e só depois de aprovadas, depois de validadas pelo comitê, que essas inovações elas passam para o ambiente definitivo de julgamento. Como o plenário virtual foi criado para contemplar uma realidade completamente diferente daquela que nós passamos a ter em razão da pandemia e também pelas inovações institucionais, nós vemos trabalhando de uma forma bem intensa. Apenas esse ano já foram realizadas 10 atualizações, todas buscando tornar o sistema o mais completo possível, acessível e tornando também a apuração mais precisa, mais completa, de maneira que os números de julgamentos possam ser cada vez maiores em sessão virtual e tudo, claro, primando pela segurança e a credibilidade dessa apuração virtual. O painel Estatísticas do Plenário Virtual visa dar maior transparência dos julgamentos realizados pela Corte de Contas. Por ele, é possível acompanhar o total de julgamentos do Pleno, Primeira e Segunda Câmaras, o resultado das apreciações e processos, a quantidade de julgamentos por relator, por localidade ou entidade, bem como as espécies processuais julgadas exclusivamente em ambiente virtual. A área Estatísticas utiliza uma tecnologia moderna e de forma transparente e pode se adaptar aos conselheiros, relatores e à sociedade. O conjunto dessas informações visa garantir maior transparência dos dados. As informações do painel são atualizadas periodicamente com os dados lançados no plenário virtual, desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação do TCE Ceará com a Secretaria de Sessões. Outra possibilidade disponível no plenário virtual é a realização de sustentação oral nas sessões online do Pleno e das câmaras. A iniciativa leva em consideração assegurar o exercício da ampla defesa e do contraditório em ambiente eletrônico. As partes ou procuradores habilitados podem solicitar a sustentação oral até 12 horas do dia útil anterior à abertura da sessão por meio do portal de serviços eletrônicos. Para conferir um passo a passo referente ao envio do pedido, os interessados devem acessar o perfil Parte Interessada, localizado no ícone Ajuda do plenário virtual. Diversas melhorias foram implementadas para melhorar a qualidade dos julgamentos no Tribunal de Contas. Dentre elas, a melhor organização da composição das sessões, a possibilidade da parte entrar com pedido de sustentação oral de forma eletrônica e ainda tivemos a opção de abranger toda a capilaridade de processo do Tribunal de Contas para que sejam julgados de forma virtual.
A implantação do sistema contribuiu ao longo de 2020 para a continuidade dos julgamentos após a decretação da calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus. Não houve interrupção dos julgamentos do Tribunal de Contas, em virtude do plenário virtual já atender a toda a demanda de espécies processuais para serem julgadas durante o período de pandemia e de isolamento social. Até as sessões virtuais encerradas no dia 29 de outubro de 2021, foram julgados 17.980 processos, sendo 2.789 no Pleno, 8.165 na primeira Câmara e 7.026 na segunda Câmara. O TCE Ceará foi o quarto Tribunal de Contas do Brasil a implantar o processo de votação em ambiente virtual e a primeira Corte de Contas a julgar virtualmente todas as espécies processuais. As ações de desenvolvimento sustentável criadas pelos poderes, órgãos ou entidades cearenses podem ser reconhecidas com a certificação do selo TCE Ceará Sustentável. As inscrições estão abertas até o dia 12 de novembro. Saiba como participar. As inscrições para o selo TCE Ceará Sustentável foram prorrogadas até o dia 12 de novembro. A iniciativa tem a finalidade de incentivar a elaboração de instrumentos de planejamento de políticas de sustentabilidade, como o Plano de Logística Sustentável e a realização de ações relativas a essas ferramentas. As políticas nacionais de sustentabilidade e atividades de cooperação internacional estão pautadas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, definidos pela Organização das Nações Unidas, que deverão orientar as ações nos próximos 15 anos. Ao todo, são 17 objetivos e 169 metas com temáticas diversificadas, como a erradicação da pobreza, segurança alimentar, igualdade de gênero, entre outros assuntos. O selo TCE Ceará Sustentável é uma certificação conferida aos jurisdicionados que aderem à política de sustentabilidade da Corte de Contas. Os interessados podem enviar o formulário de inscrição, que está disponível no portal do Tribunal, e documentação comprobatória para o endereço eletrônico selossustentável@tce.ce.gov.br. A análise da documentação será feita pela Comissão de Avaliação da Certificação Selo TCE Ceará Sustentável, instituída pela Presidência do Tribunal. O Tribunal de Contas do Estado lançou agora no segundo semestre o edital Selo TCE Sustentável, edição 2020-2021. Essa edição do selo ela tem como objetivo reconhecer as iniciativas, as ações voltadas para o desenvolvimento sustentável, desenvolvida pelos poderes, pelos órgãos, que sejam jurisdicionados do tribunal. É importante destacar que os jurisdicionados, para eles demonstrarem a adesão à política de sustentabilidade, eles têm que fazer a comprovação de ações voltadas na área do desenvolvimento sustentável. E não somente a comprovação de ações, mas a comprovação também de um planejamento ou documento equivalente, que respaldem essas ações. É uma iniciativa muito importante, porque tanto é uma certificação conferida pelo tribunal, como também a gracia da oportunidade dos órgãos mostrarem as ações que estão sendo desenvolvidas nessa área e até estimular realmente essa questão da sustentabilidade, que é uma questão bem atual, Estamos enfrentando até uma crise energética, uma possibilidade de um colapso energético. Então essa questão socioambiental é muito importante, e essa ação do tribunal visa justamente isso, essa disseminação dessas práticas. Convido a todos a participarem, as inscrições são gratuitas e vale a pena o esforço para a gente levar essa questão da sustentabilidade, para a gente fazer a disseminação dessas práticas de sustentabilidade. A divulgação dos resultados será feita por meio do portal do TCE Ceará e no Diário Oficial Eletrônico desta Corte de Contas. Os habilitados na edição 2020-2021 do selo serão informados do resultado por e-mail ou por telefone. Os contemplados, representados pelos seus dirigentes, serão agraciados em sessão solene do órgão com a certificação Selo TCE Ceará Sustentável. No próximo bloco do Acontece TV, a gente fala sobre as formas de participação da sociedade no processo legislativo. O tema foi abordado no curso Políticas Públicas para Cidades Inteligentes.